que ela pergunta, que é um paradoxo, né? Ah, mas e as pessoas que a gente vai perder, que a gente vai afastar, as pessoas que não vão, por exemplo, as mulheres que estão num campo mais conservador, e daí por causa que a gente fez um programa sobre visibilidade lésbica, elas vão dar um follow no Redomas e não vão... E a gente vivia esse paradoxo, assim. E várias vezes eu tive essa conversa com a Lu depois de tipo, cara, a gente tomou essa decisão talvez muito tarde, não sei, porque depois que você toma a decisão, ela se torna meio óbvia, né? Hoje temos o privilégio de estar aqui com as mulheres do Projeto Redomas. A gente vai bater esse papo com elas, entrevistar. É um portal de conteúdo cristão que acolhe as experiências das mulheres nas igrejas, denuncia o machismo, o racismo, enfim, né, dispensa comentários, falar sobre o Redomas. É um privilégio ter vocês aqui, Luciana Petersen e Bianca Ratti. Sejam muito bem-vindas aqui ao RPcast. Olá, gente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Acompanho o trabalho de vocês já há algum tempo, então sempre bom a gente sentar para conversar. Infelizmente não tem um cafezinho e um pão de queijo junto. Quem sabe um dia. Oi, gente. Muito feliz de estar aqui. Também acompanho o trabalho do Reino em Pessoa já há um tempo. Muito bom poder fazer essa troca entre os nossos, entre pessoas que compartilham esse campo da fé junto. Muito obrigada pelo convite. A coisa boa, para a gente é um privilégio ter vocês aqui. Antes da gente falar sobre o Redomas, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre vocês, sobre quem é a Lu, quem é a Bianca, mas conta para a gente um pouquinho como é que vocês se reconhecem, como é que vocês se definem. Começa aí para a gente aí, Lu. Bom, eu sou Luciana Petersen. Eu tenho 24 anos, sou de São Paulo, mas moro em Minas Gerais. Sou jornalista, me formei ano passado aqui na UFSJ. Trabalho com redes sociais, etc. Sou podcaster, sou uma mulher negra, cristã, bissexual. E estamos aí na internet e na vida discutindo esses assuntos. Assim. Eu sou filha de pastor batista, criada na igreja batista. E até hoje sigo aí tateando uma igreja para chamar de mim, mas sigo me identificando enquanto cristã, uma cristã progressista, enfim. Então, eu sou a Bianca Ratti, eu sou aqui do Paraná, especificamente Curitiba, sou formada em design e mestre em design também pela Universidade Federal do Paraná, e a Lu é filha de pastor batista, eu sou filha de pastor presbiteriano, cresci na igreja presbiteriana, depois tive uma experiência em igrejas neopentecostais. A gente sempre brinca lá no Projeto Redomas que a gente fez a World Tour das igrejas, né, conheceu todas as denominações e tal. Eu acabei me envolvendo com as questões de gênero na faculdade e com o feminismo, e aí disso e conhecendo algumas pessoas dentro da universidade, através da Aliança Bíblica Universitária, foi que eu me envolvi, né, com a fundação do Projeto Redomas. E é isso, ando em crises de fé que estão funcionando igual quando a gente abre muitas abas no navegador, e todas as abas são importantes. Então esse é o meu status atual com a fé. Muitas crises e todas as abas são importantes, preciso manter todas abertas. E é isso, a gente tá sempre aí se pensando e pensando também a nossa fé. Nossa, eu não poderia me identificar mais com esse lance das abas abertas. Uma música soando ali de fundo, provavelmente Ana Paula Valadão ministrando e eu em crise, em posição fetal. Mas agora, meninas, querendo saber assim, como e quando surgiu o Projeto Redomas, né? Quando que vocês se encontraram? Porque aparentemente você, né, e a Lu não são do mesmo estado, né? Vocês se conheceram como e como é que foi a fundação desse projeto? Então, o Projeto Redomas surgiu em 2015, dentro da Aliança Bíblica Universitária do Brasil. Ele sempre foi um projeto multiestadual, digamos assim, né? A gente tinha mulheres morando em diferentes partes do sul do país, porque surgiu num evento em Porto Alegre, e surgiu de um incômodo
que as mulheres dentro desse evento tiveram com atitudes dos homens que estavam presentes nesse evento, mas também na instituição como um todo. Então a gente se reuniu, fez uma conversa, e dessa conversa a gente pensou o que a gente pode fazer em relação a isso. E o que a gente fez foi coletar denúncias anônimas e relatos anônimos da experiência de mulheres dentro da Aliança Bíblica Universitária do Brasil para divulgar anonimamente esses relatos. E logo depois que a gente divulgou os relatos, a gente percebeu que não dava só para pôr o dedo na ferida, a gente também tinha que trazer um remédio, proporcionar algum tipo de solução para essas questões que muitas pessoas naquele momento estavam chamando de tempestade em copo d'água. Então a gente precisava talvez qualificar um pouco essa discussão, e nisso a gente abriu um blog, e várias mulheres de vários lugares do país começaram a contribuir e escrever textos a respeito disso. O Projeto Redomas nunca foi da ABUB, ele sempre foi uma iniciativa de estudantes e de pessoas que participam da ABUB. Então isso é importante deixar claro, que nunca foi assim uma iniciativa da instituição, e sim uma iniciativa que aconteceu dentro da instituição. Só que logo isso foi se espalhando na internet e a gente começou a receber relatos que não tinham nada a ver com a ABUB, e também a gente começou a receber relatos de outras pessoas que a gente também nem conhecia, que não estavam nem dentro do nosso da nossa rede de relacionamentos mesmo. E a gente sentiu a necessidade de expandir para além dos muros, digamos assim, da ABUB, e começar a falar sobre mulheres dentro dos espaços de fé cristãos. Em 2015 a gente tinha uma configuração de equipe de organização, hoje a gente tem outra, pessoas entraram, pessoas saíram, e aí a Lu entrou em 2016, que foi o ano que a gente começou o podcast. E é engraçado porque eu estava na ABUB quando o Redomas surgiu, mas eu não fui nesse evento que tudo aconteceu, nada. Eu só vi os burburinhos, o pessoal falando, o pessoal se incomodando. Porque você trazer luz a um problema como o machismo dentro de uma instituição cristã, muita gente vai se doer, né? Muita gente vai se sentir ofendida e achar que você não deve fazer aquilo, que você tem que apenas orar. Mas a gente estava ali pra dizer que não, né? E ali eu já me identifiquei com o Projeto Redoma, já comecei a acompanhar nas redes sociais e tal. Conheci uma das organizadoras, que era a Débora na época, e aí eu fui me conectando também, assim, com o projeto e tal. E aí em 2016 eu conheci a Bia, num evento nacional da BUB, que eu fui lá em São Paulo. E aí, no mesmo ano, veio o convite para entrar para a equipe, fazer parte do podcast e tal. Então, desde então, a gente tem lançado podcasts, dependendo da época. A gente sempre muda a periodicidade dos nossos podcasts. A princípio era mensal, depois foi quinzenal, agora a gente tá quinzenal novamente. Enfim. E tem sido uma experiência muito boa, assim. A gente tem ampliado os temas, a gente tem ampliado as nossas frentes de atuação. Então hoje a gente tem textos, estudos bíblicos no nosso site, a gente tem uma cartilha que fala sobre violência contra a mulher dentro das igrejas, a gente tem material sobre como lidar com crianças nas igrejas, como criar uma educação autônoma para crianças na igreja. Então a gente fala muito, todo mês de março a gente faz uma campanha sobre as mulheres da Bíblia. A gente tem também as campanhas da negritude, podcasts de vários formatos, storytelling, enfim. E aí a gente tá sempre experimentando, a gente não quer ter um formato fechado, assim, a gente sempre tá querendo mudar e querendo, enfim, ocupar aí a internet com vozes que precisam ser ouvidas. Então, é muito legal ouvir tudo isso. O Redomas é um dos podcasts que eu mais escuto, né? Eu acho que tá no 3º no Spotify. E ouvir um pouquinho dessa história é bom pra gente. E quando a gente pensa no podcast de vocês, a gente vê ele como um canal de conteúdo que se propõe ao diálogo, sempre fazendo esse trabalho didático, né? De abordar os temas relacionados à mulher que são polêmicos dentro das igrejas. Mas esse nome Redomas, ele remete à proteção. Qual foi a ideia que trouxe vocês a esse nome? Tem um pouco a ver com essa questão da proteção mesmo. O conceito, digamos assim, ou a imagem que a gente foi chegando juntas e foi visualizando juntas,
é que a igreja sempre tem um discurso protetor em relação às mulheres. Então, você precisa fazer determinadas coisas e se encaixar em determinados moldes para ser protegida das ameaças do mundo e até mesmo de ameaças dentro da própria igreja. A submissão, por exemplo, é um conceito que é sempre apresentado para as mulheres como quase que um privilégio da mulher de não precisar liderar, né? Então ela está ali protegida sob a tutela do marido e sob a tutela de outros homens. Mas se a gente pensar numa redoma, a gente percebe que ela é feita de vidro, né? E muitas mulheres, muitas vezes, querem sair dessa redoma, querem extrapolar essas barreiras, que muitas vezes elas nem enxergam. Muitas vezes elas não conseguem nem ver que estão dentro dessa redoma, porque os discursos que são falados pra gente a respeito das mulheres e tal, são discursos de valorização. Não, vocês são muito especiais para Deus, né? Vocês têm valor, vocês têm valor XYZ, vocês cuidam da família. Então, se valoriza essas características das mulheres, mas quando as mulheres tentam sair disso, elas batem com a cara no vidro, né? Elas batem com a cara numa barreira, né? E é uma barreira que foi colocada, né? Você põe a redoma sobre alguma coisa, você coloca essa barreira nas mulheres. E naquela época, essa foi a imagem que a gente teve, né? De barreiras que foram colocadas, de ideologias de gênero, como a gente vê hoje, né? Ideologias de gênero sobre o gênero feminino, né? Que foram colocadas em relação a gente, os nossos papéis e as coisas que a gente poderia ou não poderia fazer, sobre estereótipos, enfim. E é por isso que o nosso logo, se vocês observarem, são vários círculos se intercalando, porque também são várias redomas, né? Eu não posso achar que a redoma que eu vivo, ou que foi colocada sobre mim, aliás, é a mesma que foi colocada sobre a Luciana enquanto uma mulher negra, por exemplo. Então são várias redomas diferentes que se intercalam e a gente tem o S do redomas para fora delas, porque a gente acredita em quebrar esse vidro, né? A gente quer quebrar esse vidro e quebrar essas redomas mesmo, que não só elas mantêm as mulheres longe da sua vida completa, vida plena, mas muitas vezes também aprisionam elas em situações de violência, em situações de opressões diversas. Então, esse é um pouco o sentido do nome Redomas. Pô, que massa. Muito bom a gente ouvir, assim, né? E, obviamente, como você, entre aspas, né? Aliás, entre aspas não, sem aspas total, né, Bia? Você trabalha aí com essa perspectiva do design, então é muito bonito você ver todo o conceito sendo descrito, né? Então, é fantástico. A gente percebe um pouco disso, né? Assim, também a necessidade do trabalho de vocês, porque principalmente agora, nesse momento que a gente vive, tem uma ascensão enorme, né, de antifeministas, cristãs, blogueiras na internet o tempo inteiro. Hoje eu, inclusive, estava ouvindo uma mulher falando sobre estupro alimentar. Falei, meu Deus, não faz a menor ideia do que está falando. Então vem surgindo uma narrativa que é quase que impossível você ser cristã e defender o feminismo e combater o patriarcado. Então eu queria pensar assim, como é que vocês vão vivendo, falando, sendo atravessadas por esse feminismo, pela fé, quais impactos que isso gerou para vocês nas relações pessoais, nas relações interpessoais. Vocês falando das igrejas, imagino que isso também tenha gerado algum problema nas comunidades onde vocês estavam. Então, como é que vocês vão lidando assim, com essa luta em prol, de fato, dos direitos, com essa luta em prol dos conceitos, mas com esse crescimento também desse antifeminismo, disso que vem engolindo as nossas igrejas, né? A gente sempre costuma fazer que tá, assim, esgotado de ter que
ficar provando que a gente pode sim ser feminista e cristã, porque a gente do Redomas, né, tá no mínimo desde 2015 aí nessa luta de responder essa pergunta, né? E, tipo, sempre fazem essa pergunta pra gente dentro das igrejas e dentro da BU na época, né, das organizações que a gente fazia parte, em tom de crítica, né? Não em tom de curiosidade, mas em tom de crítica, em tom de, são coisas inconciliáveis, né? É impossível você ser feminista cristã. Mas a gente tá aqui há 7 anos provando que sim, é possível, estamos aqui construindo o nosso feminismo, que é diferente, ele está ligado a muitas outras mulheres que vieram antes de nós. Então a gente não inventou roda nenhuma, né? A gente tem Nancy Cardoso, a gente tem Aldia Barros, a gente tem Ivone Gebara, a gente tem muitas mulheres muito antes de nós que já estavam construindo esse feminismo aqui na América Latina e em outros continentes também. É dado, sabe, que é possível, é dado que nós estamos aqui. Só que a gente incomoda, né, ao mesmo tempo. Você criticar o patriarcado dentro da igreja incomoda. Você criticar o racismo dentro da igreja, a LGBTfobia dentro da igreja incomoda. Então sempre vai ter alguém querendo silenciar a gente, né? E como você falou, Felipe, realmente, assim, recentemente tem crescido esse movimento antifeminista. E tem, inclusive, encontrado algumas mulheres, né, que se colocam nesse lugar de porta-voz desse antifeminismo. E a gente já recebeu alguns ataques, inclusive, de antifeministas no nosso Instagram, e aí a gente reforçou a segurança das nossas redes e tal. Mas o nosso corre é pegar a narrativa pra gente, assim. A gente não tá muito preocupado em, o que as antifeministas estão falando. A gente tá preocupado com as mulheres trans que não estão sendo ouvidas, sabe? As mulheres não binárias, as pessoas não binárias. A gente tá preocupado com as pessoas negras que não têm voz em lugar algum. Então a gente, quer dizer, elas têm voz, só não são ouvidas, né? Corrigindo aqui. Então, a gente quer ressoar essas vozes que estão falando às vezes tão baixinho, com ninguém escutando. A gente tá preocupado com essas vozes, no fim das contas. Quer complementar, Bia? Bem nesse sentido, na verdade, de quando a Lu fala a gente não tá preocupado com o que as antifeministas estão falando, é porque todo o nosso movimento, né, enquanto projeto, sempre foi de pautar as discussões e não sermos pautadas, sabe? A gente sempre pensa em disputar narrativas, mas não a partir dos argumentos dos outros, né? Então, assim, claro que a gente tem programas e tem textos em resposta a questões, mas não é toda vez que um pastor fala uma coisa machista, a gente não sai respondendo, porque a questão é o que a gente pode construir a partir disso, sabe? Claro que a resposta, ela é uma estratégia, né? A resposta como estratégia tem seus prós e seus contras, assim como as nossas estratégias, mas a gente sempre pensa como que a gente pode promover discussões, como a gente pode construir algo, como que a gente pode fazer o material, como que a gente pode capacitar outras pessoas, como que a gente pode empurrar um pouquinho mais a narrativa para fora do fundamentalismo, sabe? Então, essa é um pouco a nossa abordagem. E ataques vão vir, vieram e vão vir, né? Desde o início, desde dentro da própria BUB, mas o nosso comportamento e a nossa estratégia, assim, não que às vezes não seja tentador ser bastante responsiva, né, responder sempre essas questões, mas para nós, hoje e sempre, importou muito mais o que a gente está construindo, né, como a gente pode construir coisas, porque as sementinhas estão sendo plantadas, mas quem que vai regar, né, então essa é uma questão, assim, pra gente. É assim que a gente lida com isso. Para você que curte esse nosso trabalho, tá sempre acompanhando o que a gente faz aqui no Reino em Pessoa, que gosta desse conteúdo que Walter, Pamela e eu estamos sempre fazendo, quero te pedir, seja generoso conosco. Apoie o nosso projeto, seja um mantenedor, seja uma mantenedora. Você pode fazer isso de maneira eventual através do nosso Pix,
que é 30 690 482 0001 10. Agora, se você quer colaborar de maneira continuada, e aí às vezes você esquece de fazer e tal, vai lá no www.apoia.se/ORP e se cadastra, que você consegue ajudar a gente de maneira continuada, sem precisar de ter aquele corre de ficar lembrando todo mês, aquela coisa toda. É muito importante ter vocês aqui nos apoiando, muito importante ter vocês aqui colaborando conosco, porque é a forma de manter esse projeto vivo. Então a gente conta com você e a gente espera que de repente você possa ser um colaborador, possa ser um mantenedor, uma mantenedora desse nosso projeto. Eu sou um cara que eu acredito demais assim, na igreja. Sei que não é a forma exclusiva da vivência da fé cristã, aliás, longe de mim pensar aqui em categorizar a forma de vivência da fé cristã, mas a vivência comunitária, que em certa forma ela pode ser traduzida pela igreja local, é uma coisa que me atrai muito. Eu acredito muito nesse negócio. Eu acho que o povo brasileiro tem a cara de igreja local, e aí, enfim, para tudo quanto é quebrado, ocupação, viela, favela que a gente sobe, a gente vê só igreja local, toda esquina. Então eu acredito muito nesse negócio, apesar de as igrejas locais brasileiras estarem das formas que estão, eu continuo acreditando nesse negócio. E só fazendo essa vírgula para vocês, assim, o trabalho de vocês é fantástico, é potente, é necessário, a gente precisa de vozes como vocês, a gente precisa desse trampo, mas como que vocês costuram essas relações com as igrejas locais? Tem alguma abertura? Não tem? Eu sei, né? Vocês produzem muito material, muito conteúdo, igual mesmo vocês já falaram aqui do material até mesmo para as crianças, mas como a igreja local assim, recebe o trabalho de vocês, como vocês se enquadram nesse ambiente, se é que se enquadram, como que vocês pensam isso? Eu acho que é muito doido isso, porque a gente perde um pouco o controle de onde a gente está chegando, assim, com Redomas. A gente tem uma série de estudos bíblicos no nosso site, a gente tem, como eu falei, as cartilhas, né? E eu tenho certeza que esses materiais acabam chegando nas igrejas locais, porque sempre alguém fala, usei um estudo do Redomas para pregar na minha igreja, fui fazer uma célula na minha igreja, peguei um estudo do Redomas, passei a cartilha do Redomas para minha mãe, para o grupo de mulheres. Então a gente sabe que chega, mas no fim a gente não sabe como chega todas as vezes, porque é uma coisa muito capilar, né, assim. E é o jeito que a gente quer que seja, no fim das contas, porque a gente fala que... Muita gente pergunta, como é que eu faço uma filial do Redomas na minha igreja? No comecinho perguntavam mais, né? Como é que vocês podem ir lá na minha igreja pregar? E a gente fala, não, cara, você Congresso. pode... No congresso, Vocês podem fazer isso, sabe? A gente dá o material, tá lá gratuito no site. Se você quiser, pega, junta com 3 amigas aí e cria uma célula, sabe? É uma coisa simples de fazer, que a gente de igreja está acostumado, né? A criar um pequeno grupo, a criar uma pequena reunião. E com certeza vai ser muito potente. Eu já tive essa experiência de levar um estudo do Redomas para a igreja, para o chá das mulheres da minha igreja. E foi uma experiência muito boa, porque a igreja é lugar de gente diferente, né? É lugar de velhinha, é lugar de criança, é lugar de... Principalmente falando do chá das mulheres, né? É um lugar de falar das dores, inclusive dores que têm uma raiz da opressão de gênero, opressão racial. É uma mulher que vai chorar ali pelo seu filho que tá longe dos caminhos de Deus, tá envolvido com drogas, essas coisas que a gente sempre ouve das nossas irmãs. E por que esse menino tá com essa situação, né? Por que as nossas irmãs estão perdendo seus filhos negros pra violência, sabe? Então, a gente sempre reflete sobre isso, tenta trazer essas perspectivas nos nossos podcasts, nos nossos estudos, nos nossos conteúdos, mas no fim a gente não sabe direito até onde a gente tá chegando, né? Por isso que quando alguém vira pra gente e fala assim, nossa, eu amo Redomas, tal, não sei o quê, eu sempre fico, gente, mas vocês estão lendo mesmo? Vocês estão ouvindo mesmo? Porque pra gente é até o nosso computador, assim, às vezes. E as nossas relações, né? Porque a gente é muito amiga entre si na equipe. Mas a gente, principalmente nessa época de pandemia, não tem muita noção de até onde a gente tá chegando.
Nossa, tava falando aqui com os meninos, com certeza, porque assim, eu acompanho o Redomas há bastante tempo, gosto muito do trabalho de vocês. E na época que eu tava tendo, né, grupo de estudo com os meus adolescentes, eu cansei de usar o material de vocês, assim, muita coisa mesmo, principalmente sobre teologia negra e tal, e foi muito produtivo. Mas agora, assim, falando como batista que sou, né, que Lu também eu sei que você provavelmente deve ter sido mensageira do rei, né, Lu? E aí, em algum momento, você deve lembrar ainda do Pacto das MR. E tem esse trecho que eu acho, assim, que depois que eu passei por essa caminhada aí de desconstrução de algumas coisas, fica ressoando muito na minha cabeça, que é manter a mente pura e o corpo limpo, pronto para o serviço. E aí eu só consigo pensar muita coisa, né? Eu só consigo pensar na cultura da pureza, né? E foi inclusive com vocês que eu aprendi um pouco mais desse termo. E eu queria que você pudesse dizer pra gente o que significa a cultura da pureza e falar também como é que foi essa sua trajetória de desconstrução desse controle sexual, né, do corpo da igreja. Nossa, essa pergunta você foi... Socorro! Do nada lançou essa, véi. Mas vamos tentar. Cara, de fato, assim, eu cresci, eu acho que a Bia também, e a Bruna também, e os meninos também, né? Mas com certeza a cultura da pureza, ela atua principalmente sobre os corpos das mulheres, né? Essa cultura que cerceia a nossa liberdade. E a gente tá falando de uma cultura que fala assim, se você beijar na boca uma vez na sua vida, você vai ser como um chiclete mascado, sabe? Você vai ser como um copo que joga no chão e nunca mais volta a ser o mesmo. Você vai ser como uma fita que gruda em uma coisa, em uma pessoa, aí tira e aí vai perdendo a cola à medida que você vai colando em outras pessoas. E isso a gente tá falando sobre dar um selinho, a gente tá falando sobre pensar em flertar, sabe? Então, às vezes a gente não tem a dimensão do quanto isso afeta a nossa sexualidade, nossas relações interpessoais, assim, sabe? Então, é aos poucos, com muita terapia, que a gente vai vendo que era mais do que um discurso sobre como ter um bom casamento, como ter uma boa família, enfim. Era um discurso de controle, né? Então, eu sofro muito com isso até hoje, assim, trato muito na terapia, porque eu sinto que um pouco eu fui roubada do meu corpo, assim, das minhas próprias experiências. E aí eu tô falando de me apaixonar, de me permitir, sabe? Sentir aquelas coisas da adolescência, assim. E a gente tem um texto anônimo no nosso site que fala muito sobre isso, que é um texto de... Eu sou uma dissidente da cultura da pureza, que é um texto que deu muito burburinho, assim, depois que ele foi lançado, porque absolutamente todas as mulheres que estiveram na igreja em algum momento da vida e tiveram contato com essa cultura da pureza, todas guardam alguma coisa, assim, alguma culpa, algum trauma, alguma coisa que vai ter que tratar em terapia se não tá tratando. Então, é uma coisa que a gente tem tentado falar mais, embora seja muito difícil pra gente também, porque, como a gente falou, a gente é vítima também, né? Então, até a gente elaborar e conseguir falar, é muito difícil. E uma coisa que as pessoas têm que ter em mente sobre qualquer luta social é que as pessoas que estão ali na linha de frente, que estão vivendo, falar sobre o que elas vivem é difícil, né? É traumático, é doloroso, mas também é perigoso. Porque quando a Lu, ou eu, ou qualquer mulher, qualquer pessoa, mas aqui a gente está falando especificamente da sexualidade feminina, começa a falar sobre como assimilou a cultura da pureza, como as experiências que teve, etc. É bastante exposição e você sabe que é essa mesma cultura que vai te julgar. É essa mesma cultura que vai receber a sua história, que vai receber a sua experiência. Com esse aumento, né, cada vez maior de antifeminismo e uma série de antes, e o que eu costumo compreender, na verdade, como uma alavancada da supremacia branca, né?
que a gente precisa compreender que com tudo isso fica cada vez mais perigoso falar disso. E não que a gente não deva falar, mas eu acho que é importante, especialmente pela repercussão desse texto, é importante pensar nas dimensões que falar sobre algo tem, né, na vida das pessoas, especialmente num tema que, por exemplo, ainda não se sabe, só se sabe que é muito, mas ainda não se sabe a porcentagem, por exemplo, de mulheres que evangélicas ou cristãs, né, que cresceram dentro da cultura da pureza, que ao longo da vida vão ser afetadas, por exemplo, pelo vaginismo, que é uma doença completamente emocional. Na verdade, nem sei se a gente poderia chamar de doença, talvez até de uma condição, uma síndrome, não sei. É completamente emocional, causada por questões traumáticas relacionadas à sexualidade. Então, existem vários desdobramentos da cultura da pureza, e ela é, assim, sem sombra de dúvidas, um desdobramento não só do patriarcado, mas da própria supremacia branca, por imputar esses valores de pureza, de limpeza, vamos colocar assim, de uma feminilidade que é extremamente branca, que foi principalmente construída para caber nas mulheres brancas, né? Para elas, claro que afeta as mulheres negras também, mas afeta até numa outra dimensão, aonde a mulher negra também muitas vezes não consegue nem se encaixar nesse ideal, porque a sociedade percebe ela de outra forma. Então, a cultura da pureza e todos os seus esquemas na verdade, uma cultura obcecada com o sexo, obcecada com a sexualidade, perversa, que tem o objetivo de controlar os corpos e que tem suas raízes no racismo, na supremacia branca, no patriarcado, e também numa sociedade extremamente LGBTQ-fóbica. Então, é uma conversa que não é fácil de se ter, mas a gente precisa ter, e a gente às vezes talvez até precise, enquanto grupo, aprender a ter conversas sobre essa cultura e como a gente vai ter conversas, né? Como a gente vai falar sobre as experiências das pessoas, porque uma coisa preocupante para nós com a publicação daquele texto foi a quantidade de especulação sobre quem era a pessoa que escreveu. E esse não era o ponto, né? Esse nunca foi o ponto. Então, a gente também precisa, enquanto igreja e grupo religioso no Brasil, aprender a discutir como a gente vai discutir isso também, né? Então, Bianca, você fez essa análise de conjuntura desses todos os problemas que afetam as mulheres dentro da igreja, e eu queria saber de você, principalmente, que mora aí no Sul, né? A gente sabe que houve uma guinada bolsonarista desde ali 2017 e tal, e a igreja foi comprando esse discurso de ódio, foi comprando esse projeto, né, do bolsonarismo. E você, morando aí no Sul, que é um lugar, uma região onde tem um grande núcleo de apoiadores dele, como que é para você lidar com toda essa experiência, né, sendo cristã, lidar com essa guinada da igreja, porque a igreja do nada ela escolhe um candidato, uma pessoa, um discurso para ser o seu representante, e você sendo uma cristã feminista? Então, quem me segue no Twitter, apesar de que, como a Lu sempre fala, não tenho Twitter, não procurem, quem me segue no Twitter sabe que eu vivo falando mal do Sul, especialmente dos comportamentos racistas que o Sul tem, né, e que tem mesmo. Não é que todas as pessoas aqui sejam horríveis, né? Mas, de fato, existe sim um grupo muito grande, muito preocupante, também uma cultura muito racista aqui no Sul, muito patriarcal, enfim, todo esse combo que para mim, né, e não só para mim, mas para os grandes pesquisadores, estudiosos e filósofos, enfim, tudo provém dessa supremacia branca, né? Tudo uma construção disso. Então, aqui a gente tem muitos desses grupos, né? Eu acho que tem duas questões que eu poderia pontuar sobre isso, né? A primeira questão é que eu sou uma mulher branca. Inclusive, eu sou uma mulher bem clara, bem branca, assim. Eu não posso dizer que eu experimentei 1% do que é realmente o nível de opressão que esse espaço geográfico do nosso país proporciona a pessoas não brancas, de forma geral.
Então, acho que isso tem que ficar bem certo, assim, né? De que isso é uma questão, assim. Ao mesmo tempo que em 2018, aliás, 2016, 2017 foi quando eu comecei a frequentar mais essa igreja e tal. Tinha um pastor na igreja que eu frequentava que era muito querido para mim. Para mim, uma pessoa muito comprometida com o evangelho, de verdade, uma pessoa que também estava empurrando a narrativa para fora do fundamentalismo, que estava desafiando muitas coisas dentro da igreja. E em 2018 acabou custando muito caro para ele essas questões em relação à igreja, muita perseguição dentro da igreja. Eu ia nos domingos e eu só conseguia olhar para a cara das pessoas que estavam ali e eu sabia o que elas politicamente pensavam, sabe? Por uma série de fatores, né? Não é nem julgamento de olhar e falar, não sei o quê. Não, por uma série de fatores eu sabia o que aquelas pessoas, o que aquele presbítero que estava ali no púlpito pensava, etc. E foi ficando cada vez mais difícil para mim estar ali dentro daquela comunidade até o momento que esse pastor foi, inclusive, não é demitida a palavra, mas enfim, ele acabou sendo transferido para outra igreja por causa de questões que muito envolviam, inclusive, a política. E não só o não apoio dele ao Bolsonaro, mas, de fato, a crítica dele a tudo isso, ao Bolsonaro e tudo que ele representa e todas as ideologias que ele carrega e tal. Então foi um processo muito difícil para mim, porque foi mais uma decepção com a igreja e foi mais uma decepção com o meu estado, com a minha região e etc. E é mais um momento em que a gente sente que não tem espaço para respirar aqui, né? Claro, aqui eu também conheço pessoas incríveis que também estão nessa luta, que também estão empurrando a narrativa, que também estão fazendo o seu melhor, mas de fato é um espaço difícil de se estar. A Lu, que veio visitar algumas vezes, já tem história só de visitas, de passagens por essa cidade que eu moro, chamada Curitiba, e que é muito romantizada pelas pessoas, mas é um pouco isso que eu penso. Esse podcast é um oferecimento da Faculdade Unida de Vitória, um centro universitário que conta com diversos cursos, desde a área da gestão ambiental, da administração, até a área da teologia e das ciências da religião, que também tem o seu mestrado profissional em ciências da religião e o seu doutorado. Esse podcast também conta com o apoio da Academia Cristã, uma editora de teologia que se preocupa em fornecer o melhor da teologia acadêmica para o Brasil. Então eles traduzem obras como do Walter Brueggemann, do Moltmann, do Raymond Brown. Então você precisa conhecer essa editora e esses títulos maravilhosos. O Reino em Pessoa conta com o patrocínio da editora Recriar e da editora Saber Criativo. A editora Recriar tem um vasto conteúdo antifundamentalista e ajuda muito a gente na nossa pesquisa dos podcasts. Já a editora Saber Criativo tem os melhores conteúdos de teologia latino-americana. Dá um confere no site. Ô Lu, voltando um pouquinho aqui nessa ideia que a gente estava conversando sobre esse material, essas cartilhas, o blog, o site de vocês, vocês estão fazendo teologia, né? Vocês estão ali no campo teológico produzindo, né? O podcast de vocês também produz teologia e tudo mais. Então eu queria saber de vocês duas coisas. Primeiro, a teologia, principalmente, né, no recorte brasileiro, mas no seu geral, é um espaço nitidamente marcado pela presença masculina, né, principalmente os homens brancos. Então eu queria saber como é vocês fazerem teologia nesse espaço, né, e como é também esse processo de pesquisa, como é que vocês pesquisam, produzem, como é que, antes de apresentar a teologia, como é que vocês fazem, que fontes vocês leem e tudo mais, e como tem sido a resistência. Porque a gente aqui do Reino em Pessoa tem sofrido assim horrores com a galera conservadora, fundamentalista. Mas a gente usa a teologia da vaquinha, né? A gente vai cagando e andando. Mas como é que vocês pensam esse processo? Como é que vocês fazem isso? Conta pra gente aí. Nossa, ótima pergunta. Eu, enquanto batista, né?
A Bia sempre brinca que os batistas têm muito isso, né? É uma coisa que nenhuma outra denominação de direito tem. Eu, enquanto batista, os batistas, a Pamela já soltou essa hoje. E eu vou soltar de novo. Porque eu acredito muito na livre interpretação das escrituras, né? Assim, e nessa liberdade que a gente tem de aprender junto, sabe? Seja na IBD, seja na célula, seja no pequeno grupo, seja no culto, ou seja na internet também, né? Então, eu e a Bia, a gente veio dessa tradição também da BU, que incentivava muito que as pessoas buscassem as escrituras, né? E lessem as escrituras. Então, a gente vem muito dessa ideia de que todo mundo pode, sabe, produzir teologia, no fim das contas. A gente acredita muito numa leitura popular, uma leitura comunitária, assim. É o que a gente tenta fazer, mesmo com as limitações aqui da distância, da internet e tudo mais. Mas a gente bebe de muitas fontes, né? Como eu já falei no começo, da teologia latino-americana, então, das mulheres da teologia feminista que vem aí há muitos e muitos anos escrevendo sobre isso. Eu tenho lido muito também sobre teologia negra, teologia mulherista também, que é uma tradição de mulheres negras, principalmente estadunidenses, né? Que tem pensado a Bíblia a partir da questão racial. São leituras que existem desde sempre, né? A gente tem o avivamento da Rua Azusa para provar que misturar a Bíblia e questão racial não é coisa nova. Misturar Deus e questão racial não é coisa nova. E muitas pessoas, né, que vieram de África para cá criaram suas próprias narrativas e suas próprias religiosidades. Então a gente só está continuando os passos de quem veio antes de nós, né? Assim, que abriu o mato com a trincheira e agora a gente está passando, graças a Deus. Ai, gente, é isso. Eu vou fazer assim só um parêntese, porque eu tô aqui com vocês como mulher também, a gente vai fazendo a teologia. Vocês já sentiram em algum momento, assim, claro que deve ter sentido, porque isso é um reflexo do machismo que a gente vê dentro do campo teológico, mas eu falo assim, entre os nossos, e aí eu vou ser bem clubista mesmo, falando já da galera que tá familiarizada com essas teologias mais contextuais. Vocês já sentiram resistência, assim, de parte de teólogos mais progressistas sobre as discussões que vocês levantam, assim, como se, isso aqui não é relevante, a gente tem que focar em outra coisa, vamos falar mais por um viés de classe, e aí deixando de lado essas questões relacionadas, por exemplo, às minorias LGBTQIA+, às mulheres. Vocês já viveram alguma experiência parecida, assim? Bom, eu não sei a Lu, mas assim, que eu lembro diretamente do Redomas, não necessariamente. Eu vejo isso acontecendo muito, especialmente no Twitter, né? Pastores e teólogos que são tidos como progressistas e soltam cada take que, assim, não poderia ter saído da boca de um fundamentalista facilmente. Mas, assim, diretamente em relação ao Redomas, não. Até porque, uma coisa que eu queria pontuar sobre essa questão da teologia, que a Lu trouxe bem a questão da teologia popular e da construção comunitária e coletiva, mas também dessa nossa herança batista, presbiteriana e da BU, enfim, que são olhares muito racionais e academicistas em relação à Bíblia, e que tudo você põe em fonte, a BNT, blá blá blá, e tudo isso é importante, né? E até pode ser que as pessoas me interpretem mal, assim, ao falar disso, mas pessoas, nós, né, enquanto pessoas, muitas vezes que vêm da tradição reformada, ou que eventualmente vamos parar no cristianismo mais progressista, a gente estuda muito, a gente procura muito, a gente lê muito, a gente se joga na Bíblia, e quando a gente vê, todo esse processo da fé, ele acaba virando só racional, e a gente acaba precisando citar sempre alguém para poder falar sobre a Bíblia, né? Eu tenho que sempre citar alguém para poder embasar um sentimento que eu tive sobre um texto bíblico, um pensamento, né? E com isso eu não digo que a gente deve pegar o nosso pensamento e o nosso sentimento e aplicar a toque de caixa para todo mundo. Mas parece que a gente não pode ter conversa sobre a Bíblia, porque sem passar por uma série de critérios, né? Que pessoas que fazem teologia mesmo, muitas vezes vão em sua prática acadêmica, de estudos, vão fazer isso, e é importante porque faz parte, né? Mas, no caso, tem-se a impressão
né, de que essa teologia ela é muito mantida dentro de portões, com seus processos e com as suas burocracias e tal. Então, parte da nossa missão, digamos assim, é realmente construir essa teologia junto e tentar se desfazer desse pensamento hiperracionalista e etc., que também é um resultado colonialista e uma visão colonialista da Bíblia. Então, é um balanço difícil, né? Porque ninguém aqui é anti-ciência e ninguém aqui acha que não precisa pesquisar as coisas, mas a gente também tem essa proposta de compreender que tipo de leitura é essa, né? E a Ana C. Cardoso, ela fala que essa leitura que é muito apegada ao pé da letra, né? A interpretação literal, a interpretação correta, sempre é uma leitura fundamentalista. Então a gente hoje, e acho que mesmo antes de ter essa consciência, sempre procurou puxar essa narrativa, né? Empurrar essa narrativa do fundamentalismo para fora, assim, e pensar que maneiras que a gente pode construir. Até porque eu não sou teóloga, a Lu não é teóloga, e ninguém hoje da nossa equipe fez teologia, ou pretende fazer, ou tá nesse campo. E isso a gente acha muito bom, inclusive. Então, acho que é um pouco isso, assim. Lu, você quer falar alguma experiência sua? Não sei se você tem alguma coisa. Eu acho que é por aí mesmo. Mas eu, pessoalmente, tive algumas resistências. Já ouvi, assim, comentários em lives e até comentários pessoalmente ou no Twitter, enfim, de gente falando, mas eu acho que esses teólogos progressistas esquecem o viés de classe, né, como a Paula estava falando. Uma vez eu tava numa live falando sobre mulheres na igreja, não sei o quê, e aí o cara falou, e a crítica do capitalismo, vocês fazem em que momento? E aí, tipo, a gente tá criticando o capitalismo em todos os nossos podcasts, é um bingo que a gente faz questão de cumprir. É o que a gente mais faz. A gente entende, assim, as questões interseccionais, né, dos atravessamentos mesmo, das opressões. Mas eu acho que a gente encontrou resistência principalmente quando a gente começou a falar de questões LGBTQIA+, assim, de gente parando de ouvir, gente dando um follow, gente que você via que compartilhava tudo do Redomas, assim, de repente parou de acompanhar, parou de ouvir, principalmente essa galera que chegou com a gente lá no comecinho, lá na PU, lá na Igreja Batista, na Igreja Presbiteriana, foram largando a nossa mão, assim. E pra gente tá tudo bem, entendeu? Não é com vocês mesmo que a gente quer falar, se vocês não querem ouvir, né? Se tá disposto, ótimo. Melhor ainda. Mas é o que a gente tava falando, né? Assim, a gente, ao mesmo tempo, recebe muitas mensagens de pessoas LGBTQIA+, que nunca se sentiram acolhidas dentro de uma igreja e agora ouviram um podcast sobre não binariedade bíblica, tá ligado? Um podcast sobre bissexualidade, um podcast sobre visibilidade lésbica. Então, é por aí que a gente tem andado, assim, caminhado. Eu lembro que o que sempre impediu, digamos assim, ou fazia a gente ter receio de falar sobre determinados temas, inclusive essa questão LGBT, foi aquela pergunta que é um paradoxo, né? Mas e as pessoas que a gente vai perder, que a gente vai afastar, as pessoas que não vão, por exemplo, as mulheres que estão num campo mais conservador, e daí por causa que a gente fez um programa sobre visibilidade lésbica, elas vão dar um follow no Redomas e não vão... E a gente vivia esse paradoxo, assim. E várias vezes eu tive essa conversa com a Lu depois de tipo, cara, a gente tomou essa decisão talvez muito tarde, não sei, porque depois que você toma a decisão, ela se torna meio óbvia, né? Mas a pergunta de quem a gente vai perder, ela esconde a pergunta de quem a gente vai ganhar. Não em números, mas a questão é, quem é mais importante, sabe? Quem que tá sofrendo nessa questão? E isso a gente... isso é uma questão que muitas vezes não tem resposta, né? Quem é mais importante? Se eu escolho não falar, porque eu vou escandalizar a pessoa que é LGBTQ-fóbica, eu tô automaticamente dizendo para os meus irmãos e irmãs, enfim, pessoas na comunidade LGBTQ, que elas não são tão importantes quanto essa pessoa conservadora. Enquanto eu poderia estar fazendo a escolha de plantar a semente
do amor e do acolhimento e do respeito nessa pessoa. Por mais que ela decida hoje dar um follow, essa é uma decisão dela, né? E uma outra questão disso é também que, ao fazer essa escolha, a gente apresenta não somente um feminismo incompleto, porque um feminismo que não está considerando todas essas questões, ele é incompleto, mas a gente apresenta também um cristianismo incompleto. Então, essas questões, elas depois ficaram muito evidentes para nós, mas não eram tão evidentes assim. E aí, quando a gente começou a falar sobre isso, a gente viu acontecer de fato o que a gente esperava, que era, como a Lu falou, pessoas deixando de acompanhar a gente, pessoas se decepcionando com a gente, pessoas falando, vocês não são mais crentes agora, tipo, deixaram de ser crente. Mas para nós vale a pena, porque para nós a gente está apresentando uma coisa muito mais completa e muito mais acolhedora, enfim, muito mais dentro do que a gente acredita, né? Bom, tem um negócio legal, assim, eu não sei como vocês fazem essa flexão, assim, né? Mas eu lembro que quando a gente começou esse nosso rolê também, em 2016 afora, teve um momento que a gente foi dar uma virada de chave também, que foi o momento em que as pautas identitárias ficaram mais fortes e a gente foi pesquisar isso biblicamente. E aí aquele negócio de você fazer a metanoia, né? Sua consciência ser expandida, traduzindo para nossa linguagem do Instagram, a gente viu e não consegue desver. E aí, aquele lance, como é que você se porta com relação às boas novas? Porque se você está ali fazendo uma relação, lendo as escrituras, falando com Deus, sei lá como que você faz a sua relação com o divino, com a mística, mas se de repente aquilo passou a fazer sentido para você, aquilo passa a ser para você uma boa notícia, e você pode dizer, seja lá pro gay, pra lésbica, pro trans, enfim, para qualquer um, olha, a sua condição de vida, ela não impede de você ter uma vida com Cristo, enfim, sei lá, você pode tirar a condenação de alguém. Como você, a partir disso, escolhe, sei lá, por conveniência, por público ou por qualquer coisa, não fazer, entende? Assim, eu me preocupo muito, assim, eu converso com os amigos, pastores, vocês estão ouvindo aí no fundo é o Ruben que tá chorando, o meu bebezinho mais novo. Eu converso com alguns pastores e eles às vezes falam, não, mas isso vai pegar mal, não é o momento, nós temos que esperar. Eu fico pensando, cara, como é que você consegue dormir sabendo que de repente, através disso que você aprendeu, sei lá, como inferiu, você pode salvar alguém da própria condenação, do próprio peso, enfim, e você vai dormir pensando, não é o momento ainda, não é conveniente. Eu fico pensando, cara, que tipo de mensageiro do evangelho nós somos se a gente também escolhe esse caminho, sabe? Assim, não é uma pergunta nem nada, mas é uma reflexão, porque eu vou dormir muito com essa, sabe? Eu falo, não, olha, se a gente tá aqui para falar da boa notícia, se a gente entendeu a boa notícia, nós temos que falar, na minha opinião, custe o que custar, entende? Sim. É bem por aí mesmo que a gente pensa, assim, realmente, quando você vê, não dá pra desver, né? Então, meninas, já caminhando agora pro final, né? Vamos tentar pensar um pouquinho positivo, se é possível nesse Brasil que a gente está vivendo. Mas qual é a igreja que vocês sonham pro futuro? Assim, qual a igreja que vocês idealizam, vão caminhando nessa utopia aí para chegar o mais próximo possível dela? Não precisa falar Comuna do Reino, gente. Pode ser outra. Quero visitar, inclusive. Mas a Nancy Cardoso fala que a gente é membro de uma igreja que não existe ainda. Então, de fato é uma utopia, mas estamos aí caminhando para ela. Para mim, seria uma igreja em que a diversidade não é apenas tolerada, mas celebrada, assim. Uma igreja totalmente afirmativa de todas as pessoas, que todas as pessoas possam sentar à mesa e partilhar, sabe? Eu acho que a gente tem nuances dessa igreja, mas é por aí. Eu acho que, juntamente com isso que a Lu falou, a igreja, assim, utópica pra mim, é uma igreja que sabe que é também criação junto com a terra e que fez na sua prática de fé, na sua teologia, na sua liturgia da terra,
da natureza como um todo, dos animais, das plantas, do ecossistema, enfim, do meio ambiente como um todo, parte essencial da nossa fé. Porque hoje a gente vive um cristianismo que, se você quiser passar a sua vida inteira sem pensar sobre o fato que você vive num planeta cercado de criaturas, seres vivos, plantas e etc., você consegue. O cristianismo que a teologia que é hegemônica hoje, ela não inclui a natureza e não inclui nada nessa fé. Então, para mim, além de celebrar essa diversidade, é uma igreja que se entende como parte da criação, e não a melhor parte necessariamente, mas como parte da criação, e que coloca na sua liturgia, nas suas práticas, na sua teologia, a natureza e a criação como essencial, e fundamenta as coisas muito a partir daí também. Então, meninas, eu queria que vocês dessem pra gente algumas referências pra gente seguir, principalmente para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Dizer também que vocês são referências pra gente. Muito obrigado pelo material, pelo conteúdo, por tudo isso que vocês nos ensinam diariamente nesse podcast, nesse blog. Eu queria que vocês também deixassem uma mensagem para essa nova geração. O que o Redomas quer passar para essa nova geração? Eu achei que eu era a nova geração ainda. Como assim eu tô deixando mensagens para a nova geração? Acabou, amor. Acabou. Nada disso. Eu tenho 25 anos. Eu nasci em 96, gente. Como assim? Mas a geração do TikTok, essa molecada de 14, 15, 16 do TikTok, precisa de mensagem, pô. Meu Deus, o pessoal do TikTok precisa de uma mensagem, eu tenho que fazer dançando em 60 segundos. Mas, assim, uma coisa que a gente conversou, inclusive, semana passada, eu acho, tava tendo uma discussão aí sobre a questão da descriminalização do aborto na Colômbia, e a gente percebeu que tem certos temas que eles, infelizmente, não perdem a relevância. E a Lu falou no começo do programa que às vezes a gente tá até cansada porque parece que a gente vive um eterno 2015 na nossa vida, né? A gente retoma os mesmos temas, de repente, surge um em 2022 falando de feminilidade bíblica. Meu Deus, de onde veio isso? A gente tá em 2022, o que aconteceu? Então, talvez a minha mensagem, e aí a Lu pode dar dela, a minha mensagem seria: continuem falando sobre as coisas que são importantes para vocês, continuem pesquisando, continuem lendo, não assumam que as coisas estão feitas, prontas, ditas, ultrapassadas, né? Recentemente eu li o Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks, que foi escrito nos anos 2000, e ela sempre fala no futuro assim: o feminismo que virá terá que enfrentar esse desafio. Então ela fala com tanta esperança, com tanta vontade, que dá vontade de, assim, arregaçar as mangas e falar: realmente, assim, precisamos construir esse feminismo que virá, precisamos construir a igreja que virá, precisamos construir, enfim, os movimentos de luta por justiça que virão. Então, eu vejo nessa geração, né, muitas vezes uma grande apatia. E é uma apatia compreensível, porque a realidade das coisas, a realidade material ao redor da gente, realmente não inspira nada muito diferente de uma apatia. Mas, ao olhar para a história e ao olhar para aqueles que construíram coisas antes da gente, eu acho que nos dá essa esperança de continuar falando, de continuar construindo, de continuar buscando a utopia. Porque a utopia só morre quando as pessoas desistem dela. Então, essa seria um pouco a minha mensagem, assim, raspando o fundinho do tacho da esperança aqui, tá, gente? Em 2022, foi isso que saiu. Difícil falar depois da Bianca, falou muito bonito. Mas antes, né, a pergunta das nossas redes sociais, etc. O nosso site é projetoredomas.com. Nas redes sociais a gente tá como @projetoredomas em todas elas, Instagram, Twitter, Facebook. É só
buscar lá. A gente também tá no Spotify, em todas as plataformas de podcast, como Projeto Redomas. A gente tem aí 90 episódios, mais ou menos. Então, bastante material para vocês ouvirem. E a minha mensagem para a próxima geração é, sei lá, estejam abertos, assim. Eu acho que eu e a Bia, a gente passou por muitas crises de fé juntas, né, nesse processo, desde 2015 aí, de amizade, de se conhecendo, e em 2016 se tornando amigas demais, assim. A gente passou por todas as crises juntas, assim, de deixar de ser reformada, de achar que tava virando agnóstica. A gente passou por tudo junto e continuamos aqui com as 1000 abas abertas de crise. Então, a minha dica seria: encontra gente pra ter crise junto com você. Encontre uma mesa que você possa partilhar. Tem uma frase da Nina Simone que fala: você tem que aprender a sair da mesa quando o amor não estiver mais sendo servido. Então, eu sei que tem muita adolescente que tá sofrendo, assim, com pais conservadores, né, igrejas bolsonaristas e etc. Então, saber identificar quando o amor está sendo servido ou não, na igreja, na família, nas amizades, em relacionamentos, etc. E é isso. Gente, Deus é testemunha que no nosso roteiro não tem isso. A gente não ia falar disso, porque não era a nossa proposta. A nossa proposta era apresentar vocês para a galera que nos ouve, a gente falar de como é bacana o trabalho de vocês, que a gente é fã. Mas não tem jeito, velho. Deus é testemunha, que foi a irmã Bianca aqui que falou sobre o assunto, está em confirmação de Deus. Eu queria ouvir vocês falando sobre a questão da Colômbia e o aborto. Como é que vocês observaram isso? Como é que vocês receberam isso? Como que vocês pensam? E também porque vai ser o meu recorte para eu jogar no Instagram e a gente ganhar likes, né? E vamos de clickbait. Pois é. Olha, vou dizer isso baseado muito mais nas reações que eu observei, especialmente de pessoas cristãs progressistas no Twitter no dia, tá? Então essa é muito mais a direção da minha fala. Primeiro, a gente precisa compreender, e aqui eu convido as pessoas a fazerem as pesquisas delas, tá? A gente precisa compreender a diferença entre descriminalização e legalização. São duas coisas diferentes. Ainda, a gente precisa investigar as nossas próprias tendências punitivistas e nos questionar se a criminalização, as prisões, se elas realmente estão resolvendo problemas na nossa sociedade ou não. E sobre isso eu recomendo o livro de Angela Davis, Estarão as Prisões Obsoletas. Muito bom, bem didático, curtinho, fácil, para começar a se questionar. Se você se questiona se a criminalização e a sociedade punitivista funcionam, você já começa a olhar para a questão da descriminalização do aborto de outra forma, de uma forma um pouco mais crítica, né, e muito menos idealizada. Depois, a gente precisa se perguntar quem são as pessoas que fazem aborto. E ali na Colômbia, apesar de serem nossos irmãos latinos, né, eu não conheço profundamente a realidade da Colômbia, mas existem pesquisas, existe a Pesquisa Nacional do Aborto, se não me engano, de 2017, se não estou muito enganada, mas tem a Pesquisa Nacional do Aborto, jogando no Google vocês vão encontrar uma pesquisa robusta que informa quem são as pessoas que fazem aborto no Brasil, quais são as condições de vida dela, e lá vocês vão reparar que grande parte das pessoas que fazem aborto no Brasil são mulheres cristãs. Então a gente precisa também começar a investigar as nossas próprias hipocrisias e as nossas próprias questões. Depois a gente precisa investigar da onde surgiu essa pauta pró-vida e anti-aborto dentro das comunidades evangélicas e cristãs aqui no Brasil. E talvez ao fazer essa investigação, você se depare com o fato de que é, na verdade, uma pauta que surge quando evangélicos norte-americanos descobrem que perderam muito espaço com a questão dos direitos civis sendo estabelecidos lá nos Estados Unidos e conquistados pela população negra não branca de forma geral. Então, essa pauta começa a crescer lá.
E depois a gente precisa investigar e precisa se questionar, né, sobre quais são realmente as condições das pessoas que fazem aborto e o que poderia, então, se pessoalmente eu sou contra o aborto, né, contra a prática do aborto, o que poderia, então, na nossa sociedade mudar para que menos abortos acontecessem? Porque eu posso garantir que não é criminalizar o aborto. E, por último, se você é uma pessoa feminista, né, se você considera uma pessoa feminista, compreender que direitos sexuais reprodutivos, à luz do que Bell Hooks coloca no Feminismo é para Todo Mundo, eles não embarcam apenas o aborto. Mas é sim fundamental que toda pessoa que se considera feminista seja a favor do direito ao acesso ao aborto seguro, por mais que ela pessoalmente não seja individualmente ela a favor ou ela não faria um aborto, mas ser a favor de que as pessoas tenham acesso a esse direito de maneira segura. Mas os direitos reprodutivos não englobam só essa questão do aborto, e sim englobam educação sexual efetiva, direitos a métodos contraceptivos, suporte financeiro para que as pessoas consigam tomar decisões informadas, suporte psicológico, uma compreensão, né, por exemplo, o fim da cultura da pureza. Todas essas questões estão dentro dos direitos reprodutivos das mulheres e de todas as pessoas que engravidam. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, que eu convido as pessoas a pensarem a respeito do aborto antes de emitirem opiniões, que eu acho que é muito mais importante do que eu dizer o que eu penso sobre o aborto. É muito mais importante convidar as pessoas a pensarem por outras chaves, para além da chave moral, para além da chave o que eu acho que Deus pensa sobre isso, que na verdade também convido vocês a realmente se questionarem e lerem o que realmente a Bíblia diz sobre, e talvez vocês encontrem que a Bíblia é mais complexa sobre isso do que se põe. Então são algumas coisas para pensar, algumas provocações para fazer. Eita, como diria o Walter, né? Essa próxima geração aí já nasceu com o chip beta. Vocês já estão atualizados, pelo amor de Deus. Tem condição de vocês aqui terem menos de 30 anos. A Pamela 26, a outra 25, a outra 24. Eu falo, meu Deus do céu, vocês estão malucos. É muito conteúdo para pouca idade. Vocês estão roubando na escola, com certeza. Tô louco. Gente, muito obrigado mesmo pela disponibilidade, pelo papo. Que coisa boa falar com vocês. É sempre muito bom ouvir vocês. Vocês tratam sempre as coisas com muita profundidade e simplicidade. Isso é uma coisa difícil de fazer. Só faz isso quem realmente sabe muito do que está falando. Então, é um privilégio para nós ter vocês aqui. É um pedacinho do Redomas aqui no Reni Pessoa. Muito obrigado aí pelo papo de hoje. Imagina, muito obrigada pelo convite. Foi muito bom conversar com vocês. Sim, foi um prazer, gente. Muito bom partilhar essa mesa com vocês. E conta com a gente aí. Prazer, meninas. Beijo grande. Vocês são maravilhosas. Eu sou super suspeita para falar, que eu sou fã. Não falamos, inclusive, do Coletivo Beré. Então, aproveitando esse finalzinho, se você não conhece ainda o trampo do Coletivo Beré, que a Lu faz parte, que é o primeiro coletivo de combate a fake news religiosas, correto? Ou eu tô falando besteira? Perfeito, exatamente. Então, já vai dar uma moral lá, ano de eleição. Vocês sabem como é que é. A gente que é crente tem que estar sabendo legal das nossas fontes aí. Esse podcast foi editado por Felipe Bulbarelli.